Evangelho do 15º domingo do tempo comum, ano B, Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Jesus, desde o início de sua vida pública, chama os discípulos de modo pessoal, particular, e escolhe 12 para acompanhá-lo durante suas viagens, testemunhando as curas e os seus milagres. Agora os convoca e os inclui na sua missão, fazendo com que participem do seu poder, mas também de sua sorte, e por isso dá-lhes uma série de orientações muito significativas. Neste momento, os discípulos deixam de ser apenas ouvintes e participam da ação evangelizadora na comunidade. O fato de Jesus enviá-los de 2 em 2 significa que a missão deles é exclusivamente um serviço comunitário, coletivo, devendo ajudar-se mutuamente e não para se promoverem pessoalmente. O fato de receberem o poder para expulsar demônios significa a prática libertadora da ação de Jesus, e agora também de todos os que o seguem, pois evangelizar não é simplesmente uma teoria sobre a religião ou sobre Deus. Jesus os orienta para iniciarem a missão, partindo do princípio que para ser livre é preciso evitar o apego às coisas materiais e confiar na providência de Deus, que sempre agiu na história através de sua ação no meio dos homens. Uma missão evangelizadora não deve estar vinculada a grandes investimentos, porque o compromisso evangelizador é com Deus e não com os homens. O modo de vestir também é uma instrução de Jesus, mostrando que é preciso estar inserido no mesmo contexto cultural e social das pessoas, para que não haja diferença entre os discípulos e o povo. O vestir-se deve ser simples, como aquele que serve e se coloca sempre disponível, pois assim não cria um rótulo ou uma definição de um status social, além de que nada deve pesar sobre eles a não ser a responsabilidade da missão. Devem estar leves e desembaraçados de interesses humanos, despojados de si mesmos, para não se enfraquecerem durante a ação missionária e serem dependentes do cuidado divino. Jesus pede para que fiquem na casa em que forem bem recebidos. Ficar em uma casa, quando se é acolhido, é formar uma comunidade, pois se são bem recebidos, conseguem criar um ambiente receptivo para outros também, a fim de darem continuidade aos encontros depois que forem embora. Nesta ocasião, João Batista, aquele que anunciou a chegada de Jesus, se encontra preso e, partindo-se da realidade perseguidora da cúpula religiosa e social da época contra a pessoa e os ensinamentos de Jesus, demonstrada inclusive neste fato,
os discípulos também podem ser mal recebidos durante a missão. São orientados para que, se alguém recusar recebê-los, devem deixá-los com a responsabilidade da recusa e sacudir a poeira dos pés, gesto simbólico dos israelitas quando voltavam de terras pagãs, como um gesto que testemunha o julgamento de Deus sobre aqueles que não aceitam o projeto do Pai por meio do Filho, além da tristeza de não poderem apresentar o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade ali. Os discípulos saem em missão com a responsabilidade de pregar a boa notícia do reino de Deus entre os homens e pedir a conversão das pessoas, expulsar os demônios, ou seja, livrar os homens de toda a escravidão que sufoca a vida e curar os doentes de toda a espécie de degradação gerada pela escravidão, como a fome e a miséria, os sofrimentos e as próprias doenças, ungindo com óleo que era usado para ajudar a restaurar o corpo.